Meu nome é Lucena, eu sou psiquiatra, psicoterapeuta e analista em formação e vim falar com vocês um pouco sobre saúde mental em tempos de pandemia. E a pergunta é, o que se espera nesses períodos de pandemia? O que a gente espera depois que tudo isso passar, durante tudo isso? E a resposta que a gente tem recebido é que a gente vai ter um tsunami de doenças mentais. E a gente percebe isso no consultório. As pessoas estão muito fragilizadas, amedrontadas, apavoradas com esse vírus que é um inimigo real agora, invisível, mas que vem causando tantas perdas, tantas dores e tanto medo. Então, nesse momento de pandemia, o que a gente pode esperar? Doença mental, um aumento das doenças mentais e também novos casos de doenças. É um momento que exige muita capacidade de adaptação a mudanças tão rápidas e tão difíceis. Nossa vida mudou da noite para o dia e a gente não estava preparado para viver esse tipo de coisa. Nós passamos os últimos anos tentando socializar mais, sair para os jardins, sair para as praças, levar as crianças para fora de casa, ficar menos em computador e celular. E de repente chega a pandemia, chega o medo e o susto que tudo isso traz e a gente precisa ficar preso em casa. A gente precisa se afastar das pessoas, a gente precisa se isolar, precisa ficar longe para proteger, precisa usar máscara, manter o distanciamento social e ficar em casa. E colocar as crianças em casa, os idosos em casa, nós em casa, isolados. E isso não é da nossa natureza humana. Nós, seres humanos, somos seres de relação. A gente desenvolveu e criou dentro de uma relação humana. É lá que a gente desenvolve, é lá que a gente dá continuidade na vida. E ser privado dessas relações de uma forma tão brusca causa um impacto dentro do mundo mental sem proporções, porque a maioria de nós, provavelmente todos nós, nunca vivemos uma pandemia e nunca tivemos que nos isolar tanto. E a gente começa a ver as consequências dessa situação dentro da clínica psiquiátrica, dentro dos consultórios de psicoterapia. Porque uma coisa é esperar um mês, esperar 2, mas esse isolamento vai continuando e o medo do vírus, o medo da pandemia e as pessoas que começam a morrer, a quantidade cada vez maior, vai gerando em nós cada dia mais ansiedade, cada dia mais angústia. E o que fazer com isso? O que esperar disso? E a palavra é esperança. Eu acho que a esperança de que coisas melhores vão vir, que a ciência vai prevalecer, que a gente pode aprender com essa pandemia, que a gente pode aprender algo a partir dela e que o mundo pode ser um lugar diferente a partir do que as nossas mudanças possam fazer dele. Eu penso que toda situação difícil, ela exige de nós uma capacidade de parar, pensar e se dispor a aprender. O que isso tá me causando, tá trazendo para mim que eu preciso aprender. Então, para mim, a grande percepção dessa pandemia é o aprendizado. E o que a gente pode aprender, né? O que a gente aprende com sofrimento, com dor? A gente sempre aprende. Mas, principalmente, a gente aprende que está dentro de nós as soluções para que esse mundo se torne um lugar melhor, para que as nossas relações se tornem melhores. Está dentro de nós a capacidade de valorizar mais a vida, de valorizar mais as pessoas, as relações, de se abrir para novas possibilidades na forma de relacionar com o seu mundo interno e com o seu mundo externo. A pandemia, ela movimenta muito medo, muita angústia, as pessoas morrendo, a falta de conhecimento desse vírus, a ciência tentando encontrar algo para a solução e nós todos dentro de casa,
isolados, né? Numa situação muito difícil. E preocupa as crianças sem escola, as crianças isoladas em casa, sem os amigos, sem a turma. Preocupa os idosos isolados e o medo que a gente tem de contaminá-los. Preocupa quem não acredita na doença, que faz de conta que nada está acontecendo. Preocupa quem se expõe de qualquer forma. Preocupa quem está deixando de viver, está desesperado, angustiado, também com tanto sofrimento. Então é um momento difícil, delicado, mas que convida para um novo aprendizado, para uma nova capacidade de olhar para as coisas, onde a paciência, a tolerância, a capacidade de considerar, de empatia. A gente precisa ter empatia. Essa pandemia nos convida para empatia, para que a gente cuide do outro também a partir dos nossos próprios cuidados. Para que eu cuide do outro, eu preciso estar bem cuidada. Eu só consigo cuidar, ajudar o outro se dentro de mim tiver essa possibilidade, esse recurso de saúde mental. Porque a saúde mental, ela é que vai nos nortear para que a gente siga e faça escolhas, tome decisões, norteie a nossa vida diante de tudo que a gente está vivendo. Nós já sabemos que hoje o Brasil é considerado um dos países mais ansiosos do mundo. Nós somos o primeiro país ansioso da América Latina, segundo dados da BP. E somos o segundo de pessoas deprimidas também na América Latina. Hoje, uma em cada, 10 afastamentos do trabalho, 5 são por doenças mentais, doenças psiquiátricas. E pensando que a pandemia aumenta essas possibilidades, né, de doenças que já existiam se exacerbar e novas doenças surgirem, é uma grande preocupação nossa com a saúde mental de todos. E saúde mental também exige que a gente faça o nosso esforço, que a gente procure ajuda quando não consegue mais, que faça tratamento medicamentoso, que faça psicoterapia, que busque formas de ficar bem. Porque quando a gente perde a saúde mental, quando a mente fecha, o mundo fica sem possibilidade, fica sem esperança. E o mundo sem esperança, ele é muito perigoso, porque a esperança é o sentido da continuidade. É lá que a gente segue, é lá que a gente vai. E a continuidade a gente aprende num lugar que chama colo. O colo, a barriga da mãe, o colo da mãe, a família, que é um colo, e toda a humanidade, que também é um grande colo. E ali a gente aprende que vai continuar, que vale a pena continuar, que vale a pena seguir, e aprende a ter esperança. Que cada momento ruim, os momentos ruins vêm, eles existem, eles são reais, mas eles passam. Que vale a pena a gente acreditar na ciência, que vale a pena a gente acreditar na verdade e que vai passar e que as coisas vão melhorar. E que se a gente não conseguir, isso não é fraqueza, a gente pode pedir ajuda. E tem muita gente disponível para ajudar, porque é um momento difícil, é um momento muito difícil, que todos nós estamos muito fragilizados, muito mobilizados. E a gente precisa ter a humildade e a coragem de pedir ajuda. Não é vergonha, não é nenhuma vergonha procurar ajuda nesse sentido, porque a gente sabe que grande parte dos pacientes que tentam suicídio, se tiver alguém que fale com eles, a chance deles não tentarem é muito alta. Então, às vezes, o que a gente precisa é procurar ajuda, e o que a gente precisa é estar disponível para ajudar. Então, é importante que a gente trabalhe que, nesse momento, a fragilidade é para todos nós. E que isso propicia para que a gente tenha várias possibilidades em termos de doenças mentais. Então, além das doenças mentais, que já são características da nossa humanidade, que nós trabalhamos o tempo todo com isso, né?
Em torno de 25% da população tem algum tipo de doença mental diagnosticado, fora as outras dificuldades. Então é importante que nesse momento a gente saiba procurar esse lugar de ajuda, de acolhimento, em que as pessoas possam realmente buscar essa saúde mental, porque saúde mental, ela é ampla, ela vai muito além de sintomas, não é só sintoma de depressão, sintoma de ansiedade, não, é muito além. A saúde mental, ela é um bem-estar físico, psíquico, social, é uma pessoa que está integrada com capacidade de se definir, de se autogerir, se organizar, que consegue olhar para a vida, olhar para as dificuldades, sofrer com elas, se necessário, mas criar esse recurso da resistência, da resiliência, a coragem de enfrentar, de buscar a solução, a capacidade de pensar soluções. Então, a saúde, ela é um equilíbrio, né? A saúde é um equilíbrio, um bem-estar físico, mental e social. É a capacidade de trabalhar, é a capacidade de desempenhar suas funções em casa, com a família. E nesse momento de pandemia, essa necessidade dessa saúde mental resiliente, resistente, ela é fundamental. E a chance dela ser abalada é muito maior do que em qualquer outros momentos. A gente sabe que nessas situações em que acontecem tragédias naturais, em que acontecem doenças, pandemias, guerras, todas essas situações, essas mudanças muito rápidas que nos colocam numa situação de limite, elas propiciam o aparecimento da doença mental. Quem não tem pode ter e quem tem pode exacerbar. E a gente vê nesse momento de pandemia algumas coisas difíceis, como, por exemplo, um aumento do estresse, da pressão, a preocupação com a doença, a preocupação de contaminar as pessoas que a gente ama, a preocupação com as crianças, a preocupação com os idosos, com a solidão dos idosos, a preocupação de perder as pessoas que a gente ama, a dificuldade de fazer o luto, né? Como é difícil para nós, nossa situação atual, esse luto, esses velórios, esses enterros, como isso exige de nós além do que a gente estava disponível. Tudo novo, tudo muito novo, um novo aprendizado, sem possibilidades, sem flexibilização. É assim, tem que ser assim. Mas dentro de nós as coisas não funcionam assim. Dentro de nós fica aquela palavra: por quê? Por quê? Por que comigo? Por que tem que ser assim? Pra que tem que ser assim? Por quê? Nós não sabemos, mas é assim. E se é assim, o que a gente faz disso? E como dizia o Bion, que é um psicanalista, ele tem uma frase que é formidável, que ele diz: como tirar proveito de um mau negócio. Já que a realidade é essa, já que é o que a gente tem, o que a gente pode fazer? Aprender, ressignificar, reorganizar e aprender realmente a administrar. É o que nos sobra. Mas para fazer isso, a gente tem que estar saudável. A gente precisa ter saúde mental. A gente precisa ter a capacidade de pensar preservada. A gente precisa ter nossos sentimentos equilibrados com os nossos pensamentos, as nossas emoções equilibradas. E é muito difícil nesse momento. E não é ser fraco, ficar doente, ficar ansioso, ficar angustiado, ficar estressado e dizer: não tô dando conta, eu preciso de ajuda. E para isso que servem os profissionais, para isso que servem as pessoas que fazem acolhimento, para isso que servem todas essas instituições que estão disponíveis nesse momento, acolhendo quem pede ajuda. E a gente, para ajudar, a gente precisa de disponibilidade, mas também precisa estar saudável. Então é um momento que chama para que nós possamos entrar em contato com o nosso mundo interno, tratar nossas feridas, curar as nossas dores, lidar com as nossas dificuldades, com tantas limitações, com tanto medo, com tanta angústia.
Então é um momento de possibilidades, mas é um momento de muita dor e de muito sofrimento. É um momento em que as pessoas falam muito, as notícias são difíceis, a forma que as pessoas usam isso é massacrante, perturbadora. E para nós humanos, eu acho que a coisa mais difícil para todos nós é não saber. Eu não sei como é que é, não sei quando a vacina chega, se vai resolver esse não sei, eu não sei como é que fica a economia, o número de desempregados, como isso tudo vai ser. Eu não sei, é muito difícil para nós. Ter a certeza, ter o controle é uma das nossas principais características. E nós não temos controle. O nosso controle é a nossa esperança, é a nossa fé, é a nossa capacidade de acreditar que o que tem dentro de nós, essas possibilidades, é que vão fazer diferença daqui para frente. É acreditar na ciência, é acreditar na própria fé, na alegria dos momentos que virão, dos que já tiveram, e de como um abraço daqui para frente vai ser muito diferente, porque vai chegar, nós vamos conseguir de novo retomar essa possibilidade. E eu espero realmente que a gente retome com um novo olhar, uma nova possibilidade, porque a vida está nos oferecendo a oportunidade de repensar todos os nossos valores, de repensar o que realmente importa, do que realmente faz sentido para nós. E a doença mental nesse momento também é uma possibilidade de aprender, de se permitir sentir, de se permitir ser frágil e de procurar ajuda, né? Todos nós estamos passando por coisas muito difíceis e muito diferentes, e todos nós, com variações, estamos sofrendo muito na nossa perda de liberdade, na nossa possibilidade de estar com as pessoas que a gente ama, com a perda das pessoas que a gente ama. Então é um momento que exige de nós recursos internos que foram construídos e adquiridos ao longo desse tempo. Então é importante nesse momento também a gente pensar que a saúde mental é uma forma da gente trabalhar também a nossa capacidade de perceber o mundo. Saúde mental também tem como a gente olha o mundo, como a gente vê as coisas. Então, um mundo complicado, sim. A gente pode responder, tá difícil, mas eu preciso olhar além disso. A humanidade passa por essas etapas, passa por pandemias, passa por guerras, passa por períodos muito difíceis, mas a esperança, a coragem de construir, de fazer, é que traz essa diferença. E essa coisa que tem dentro de nós, que é a esperança, que é esperar pelo que vem, é acreditar no futuro, é acreditar na possibilidade de que tudo vai mudar, tudo vai fazer diferença, que eu vou fazer diferença, que vocês vão fazer diferença para reconstruir, para refazer essa nova história. É o que faz a gente acreditar que vale a pena estar aqui, que vale a pena estar agora, que vale a pena se cuidar, que vale a pena se tratar, e de que nós somos muito pequenos diante de tantas coisas, mas somos muito importantes na história como um todo. Todos nós fazemos diferença. Todos nós somos capazes de ajudar, de cuidar, de proteger, de cuidar do planeta, de cuidar da humanidade, de cuidar dos nossos familiares e de todos que estão com a gente. É um momento que eu acho que, para quem se dispor a aprender, é uma grande possibilidade. E eu sempre digo, tem os que não vão aprender, sempre tem, né? Aqueles que negam, que estão conectados com a pulsão de morte, que é essa coisa de não existe vírus, não existe doença, não vou contaminar ninguém, e as mortes vão aumentando. Se expõem de forma irresponsável, de forma inadequada, e as mortes aumentando. Essa pulsão de morte, ela existe dentro de todos nós,
está aqui entre nós na humanidade. E a forma de conduzi-la de uma forma saudável de dentro de nós é olhar para a realidade, é olhar para a ciência, é ter esperança. A esperança é que faz a gente acreditar na vida, é que faz a gente ter fé para frente, é que faz a gente olhar lá adiante e falar, vai, tá certo, eu vou fazer hoje a minha parte, o meu melhor, o que eu consigo do meu melhor. Eu vou cuidar de mim, eu vou cuidar da minha vida, eu vou cuidar da minha mente. Eu vou aprender com tudo isso para esse novo mundo que nós vamos construir, um mundo melhor. Essa esperança é que faz a gente buscar todo esse aprendizado, todo esse conhecimento, essa possibilidade de fazer melhor, de fazer adiante, de seguir em frente. E a esperança está dentro de nós. Eu fico sempre pensando, né, numa mãe que está grávida, e eu já fiquei grávida, aquela esperança dos 9 meses, né? A gente espera o bebê, a gente espera aquele bebê que vai nascer. Assim estamos nós agora esperando. Nem sempre, alguns vão dizer que a gravidez é essa maravilha. Não, não é. Mas quando uma mãe se dispõe a ser mãe, ela pode ser mãe, e um pai também participa disso, eles juntos fazem uma família em que eles são 2 adultos disponíveis para ter uma família, para se dedicar a alguém. Aquela esperança, aquele esperar se torna prazeroso, mesmo diante de todas as dificuldades. Podem acontecer coisas difíceis, mas juntos, esperando, tendo fé, a capacidade de solução ela vem. E eu acho que nesse momento nós estamos esperando algo de novo que vai vir, uma nova possibilidade. Não um novo que estão imaginando, o mundo vai mudar, as coisas vão ser diferentes. Não, é o novo que vem de dentro de cada um de nós. É o novo, é o olhar que a gente vai ter a partir de agora, da minha própria vida, do meu lugar na Terra, do meu lugar enquanto pessoa, do meu lugar na minha família, do meu lugar na sociedade, no meu trabalho, e de como ajudar a reconstruir esse mundo que está recomeçando de algum lugar, que está começando de algum lugar. E aí a esperança, o esperar, é que faz de nós seres diferenciados que conseguem ter a pulsão de vida para se disponibilizar através da solidariedade. Eu sei que tem negação, tem dificuldades, mas tem a solidariedade. Como a gente tem tentado se ajudar o tempo todo, quantas pessoas estão empenhadas em ajudar, em proteger, em cuidar. Tem as dificuldades, tem as brigas, tem os conflitos, tem as confusões em todas as esferas, sim. Mas tem essa capacidade de olhar para o outro, de tentar ajudar, de se colocar disponível, de se propor a acolher, de se propor a conversar, de se dispor a estar com as pessoas, a ajudar a buscar uma solução, um caminho. Eu vejo como a gente teve que se adequar, por exemplo, essa situação aqui agora, para mim é nova, e eu tô aqui tentando me adequar também, para tentar trazer um pouco dessa possibilidade do que é buscar saúde mental sem preconceito. A psicofobia, que é essa dificuldade que as pessoas têm de aceitar a doença mental, de buscar tratamento, acabam terminando em desfechos muito trágicos, porque sem essa capacidade mental preservada de ampliar, de olhar para a vida, de ter esperança, de trabalhar com a solidariedade, de acreditar, de ter fé, de ter capacidade de pensar nos momentos mais difíceis, de criar coisas novas, a gente não evolui. A gente estaria parado lá atrás, lá antes do fogo. Então essa capacidade nossa de buscar, de acreditar, de lutar, de estar junto, tentando ajudar o outro de alguma forma, é que propiciou o nosso desenvolvimento e a nossa evolução.
Nós humanos estamos na Terra, o Homo sapiens está aqui na Terra há mais de 70 mil anos, através das suas relações humanas. Esse desenvolvimento cognitivo, a capacidade de pensar e de se relacionar, formar grupos, um protegendo e cuidando do outro. Foi assim que nós estamos até aqui. E aí pode ter os olhares pessimistas, e realmente às vezes não é muito fácil quando a gente olha para o estágio que nós estamos, mas a humanidade vale a pena viver, vale a pena ter a possibilidade de crescer, de desenvolver, de pensar, de adquirir conhecimento. Vale a pena quando a gente olha para as crianças, como elas funcionam, aquele bebê que nasce. E durante cada ano daquela criança, como ela se desenvolve. Também estamos nós aqui nos desenvolvendo ainda nessa infância, né, que a humanidade se encontra, buscando crescer, buscando evoluir. E a saúde mental, ela faz parte, é a parte principal de tudo isso, como também a saúde do nosso corpo, não dá para fazer isso sem. Então é um equilíbrio, é uma junção, corpo, mente, alma, e todas essas possibilidades que são recursos para o nosso desenvolvimento. E quanto mais recurso a gente adquire, maior as nossas possibilidades. Quanto mais a gente trabalha com essas nossas possibilidades, e a dor, a doença é uma grande possibilidade. Às vezes uma pessoa deprimida que faz um tratamento, que descobre o bem-estar, que descobre a capacidade de voltar a ter prazer em viver, em fazer as suas atividades, em pensar, em ampliar, pode criar novas possibilidades para a sua vida. E as doenças mentais, a gente precisa compreender que elas são de base, tem uma base genética para muitas doenças, que a gente ainda não consegue explicar muito bem, mas que a gente percebe. Tem doenças que são causadas pelo estresse, que a pessoa vai adquirindo ao longo dos anos, né? A epigenética fala muito disso. Então a gente precisa cuidar de nós, do nosso mundo mental, de nosso corpo, de tudo que foi dado para nós, que é um presente. Às vezes um presente difícil para carregar, mas que quando a gente procura ajuda, quando a gente pede, participa do grupo e o grupo nos atende, a gente pode achar um sentido maior para tudo isso. A gente pode aprender. E esse vírus pequenininho lá, tão pequenininho que é invisível, ele chega com uma força, com uma violência que nos para de uma tal forma como acho que nós nunca imaginamos. Nós nunca imaginamos que a gente estaria vivendo o que a gente está vivendo hoje. Era inimaginável. E a gente aprendeu que dá conta. A gente aprendeu que pode, a gente aprendeu a estar criando recursos, possibilidades. E se a gente consegue passar por isso, e se a gente conseguir superar tudo isso, e se a gente cuidar bem da gente, cuidar da nossa mente, do nosso corpo, da nossa família, das pessoas que a gente ama, da humanidade, a gente vai crescer muito. E a gente vai ter um salto na nossa capacidade de viver. E o que a gente mais precisa nesse momento são coisas que foram desenvolvidas. E essas relações humanas é que propiciaram isso. Um ser humano só se desenvolve numa relação humana, continente, cuidadosa, que protege, que cuida. Porque o amor é algo que a gente aprende, a gente desenvolve. A nossa natureza, né? Como bichos da natureza que também somos, ela tem os impulsos, ela tem a agressividade, tem todas essas dificuldades. E uma relação amorosa continente é o que nos faz viver, né? O bebê precisa de alguém que cuide da função materna, da paterna, para que ele possa viver. E é através dessa relação continente, desse holding, desse cuidado, que essa criança pode se desenvolver. É através desse olhar, né, desse olhar cuidadoso, que chama para a vida, que facilita a vida, que facilita o desenvolvimento, que a gente vai construindo coisas boas dentro da gente. E a gente vai construindo
relações mais positivas. O amor é aprendido, ele é desenvolvido e todos nós podemos aprender. Mas o amor cego, ele é muito perigoso. Ele é tão perigoso, mais talvez do que o ódio, porque o amor sem conhecimento, ele não consegue discernir o que é o outro, o que é a gente, fica sempre na crença. Então esse amor com conhecimento, esse amor que protege, esse amor que cuida, eu acho que é uma grande habilidade. E a esperança, essa continuidade, essa capacidade de seguir adiante, porque a gente acredita nessa possibilidade amorosa, é que vai fazer toda a diferença daqui para frente. Eu acho que todos nós recebemos um convite especial. E esse convite nos diz, lá, endereçado a cada um de nós, momento de aprender, momento de amar, momento de ser generoso, momento de se cuidar, cuidar do seu corpo, da sua mente, cuidar de você e das pessoas que você ama. É um convite à empatia, é um convite ao cuidado, cuidado em todos os sentidos. Obrigada.